eu sou a Júlia e esse é mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre os melhores filmes que eu vi na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, edição 2019. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. A gente tem vídeo por aqui todo domingo, terça e quinta. E aqui na descrição do vídeo sempre tem os links para minhas redes sociais. Por lá eu tô sempre falando sobre cinema e outros assuntos. Eu vi uma quantidade considerável de filmes na mostra. Sério, eu vi uma quantidade bem gostosa de filmes na mostra. Eu decidi fazer um vídeo sobre os filmes mais legais que eu vi. No Judão tem resenha completa da maioria deles, então eu não vou precisar ficar falando toda hora que tem resenha lá no Judão. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo pra você ver. O que não tiver resenha no Judão eu aviso. Ei, esse não tem resenha no Judão. Combinado? Lembrando que não tem ordem de importância, é mais uma ordem de memória mesmo e foi. Foi simples. O primeiro filme dessa lista é Parasita, que foi vencedor do melhor filme internacional pelo público, a escolha do público. O filme dirigido por Bong Joon-ho é simplesmente maravilhoso e está na minha lista, já está na minha lista de melhores filmes de 2019. Spoiler. Além de uma resenha completa lá no Judão, como eu já disse, eu também falei um pouco sobre o filme no meu vídeo sobre as indicações para a mostra. Vou deixar o link também na descrição do vídeo para você ver. Só uma imensa surpresa tira o Oscar de melhor filme internacional para Parasita. Já fique esperto aí no seu bolão. Também presente na minha lista de indicações, A Vida Invisível é o representante brasileiro no Oscar de melhor filme internacional, em 2020. No caso, indicado brasileiro porque ele foi a escolha do Brasil e não significa que ele já foi indicado. Ele só se inscreveu para futuramente ser ou não indicado. Vou fazer um vídeo explicando como funciona a categoria de melhor filme internacional logo mais. Baseado no livro de Marta Batalha, o filme se passa no Rio de Janeiro em 1950 e acompanha duas irmãs que são inseparáveis, que têm suas vidas modificadas quando o pai acaba inventando uma história e elas acabam se separando. Dirigido por Karin Ainous, A Vida Invisível é uma história muito triste. Muito mesmo. Porque conta a história de duas mulheres que vivem em uma sociedade patriarcal onde os homens dominam completamente, direta ou indiretamente, as suas vidas. Separadas pelos valores conservadores do pai, elas acabam passando muitos anos separadas por conta de uma sociedade muito machista. E essa separação tem efeitos profundos e muito dolorosos na vida de cada uma delas. A Vida Invisível é recheado de um sentimento de saudade que vai se tornando melancolia à medida em que a história avança. Com Fernanda Montenegro fazendo uma participação final, A Vida Invisível tem os 10 minutos mais bonitos e mais tristes que eu já vi na minha vida. Definitivamente, essa foi uma ótima escolha para representar o Brasil no Oscar. Não sei se tem chance porque esse é um ano muito difícil, mas eu espero muito que tenha, porque vale a pena. Uma das descobertas mais divertidas da mostra foi Cleo e Se Eu Pudesse Voltar no Tempo, um filme alemão. Dirigido por Eric Schmidt, o filme acompanha Cleo, uma garota muito imaginativa que tem poucos amigos, mas muitos amigos imaginários, tipo Einstein. Apaixonada por Berlim, a sua cidade natal, Cleo deseja ser capaz de voltar no tempo para fazer sua mãe sobreviver ao seu parto. Ao descobrir que um relógio mágico foi roubado durante o assalto em 1920, ela decide buscar pela cidade esse relógio para trazer a sua mãe de volta. Mas quando uma tragédia acontece, Cleo acaba se fechando para o mundo e se tornando uma adulta muito solitária. Quando surge um aventureiro jurando que o seu mapa do tesouro pode levá-los aos objetos roubados, eles entram em uma aventura por uma fantástica Berlim. Foi impossível não assistir Cleo e Se Eu Pudesse Voltar no Tempo e não lembrar de Amélie Poulain, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Eu espero que você tenha visto esse filme, porque ele é incrível. A produção não viu. Esses são filmes que têm elementos muito parecidos, principalmente por conta do seu visual, que é bem interessante. Em sua estreia em longas-metragens, o diretor usou elementos visuais para expandir essa história. E, claro, dá alguns toques diferentes para sua narrativa, que é bem simples. Esses truques visuais também são usados para nos orientar sobre o estado psicológico de Cleo. Por exemplo, quando ela está brava, as plantas ao seu redor começam a vibrar. E quando ela está ansiosa, o apartamento onde ela mora acaba ficando do tamanho do quarto do orfanato onde ela morava. Outra camada interessante é que a história apresenta uma Berlim que é muito fascinante, que dá muito foco às lendas e aos mitos urbanos da cidade, mas não deixa de lado a história tenebrosa que a cidade também tem. E todos esses elementos são usados para contar a história de uma mulher que não conseguiu superar suas perdas prematuras. Eu saí do cinema com um sorriso no rosto porque esse filme é uma doçura. O que não foi o caso de Os Olhos de Cabot, uma animação francesa que é muito simples, mas muito dolorosa. A história se passa no verão de 1998 em Cabul, quando o Talibã acabou dominando a cidade.
Apesar da violência e miséria diária, um casal jovem tenta encontrar esperança em pequenas coisas do dia a dia. Mas um ato impensado acaba mudando a vida deles para sempre. Baseado no livro de Yasmina Khadra, o romance faz parte de uma trilogia que fala sobre as mulheres no mundo islâmico. Feito em aquarela com um traço bastante simples, a animação fala sobre dois diferentes casais, que vivem em uma sociedade marcada pela intolerância e a repressão contra mulheres. Essa é uma animação que é muito dolorosa de assistir, eu fui ficando mais revoltada à medida em que a história ia avançando. Mas eu prometo que esse filme vale a pena porque ele é muito, muito bonito. Aqui no Brasil ele vai sair pela Vitrine Filmes. E esse é um filme que não tem resenha lá no Judão. Outro filme que fala sobre repressão contra mulheres é Deus é Mulher e o Seu Nome é Petrúnia. A história se passa em uma pequena cidade da Macedônia, onde todo mês de janeiro um padre joga uma cruz de madeira no rio. E aí centenas de homens mergulham para entrar nesse rio e encontrar essa cruz. Quem pegar vai ter um ano de sorte e prosperidade. Dessa vez, Petrúnia entra na água e pega a cruz, só que mulheres não podem participar dessa cerimônia. O que deixam todos os outros competidores homens muito revoltados. E aí começa uma confusão na cidade. A situação acaba saindo do contorno, mas Petrúnia não vai desistir da sua cruz. Petrúnia é uma mulher de 30 e poucos anos que tem pouquíssima perspectiva na vida. Depois de passar a vida inteira sendo apontada como fracassada, ela finalmente consegue uma coisa pelo seu próprio mérito. E ela não vai desistir disso. O filme mostra como o sexismo diário de antigos costumes religiosos acabam aumentando a desigualdade entre gêneros. Quando os homens se tornam cada vez mais agressivos por conta de uma antiga tradição, Petrúnia simplesmente decide que ela vai ficar com a cruz e é isso mesmo. Ela ganhou. É dela. E ela não tá errada. Essa também foi uma ótima surpresa da amostra e eu juro que eu não dava nada pelo filme. Obrigada, amostra. Deus é Mulher e Seu Nome é Petrúnia também não tem resenha lá no Judão. É exclusivo pra você. Outro filme que me fez muito feliz foi Pacificado, escrito e dirigido pelo fotojornalista Paxton Winters, que também está naquele meu vídeo de indicações da amostra. Que bom que eu gostei, indiquei e deu certo. O filme acompanha uma menina de 13 anos que tenta criar uma ligação com seu pai que acabou de sair da cadeia. Enquanto as coisas começam a fervilhar na comunidade onde eles moram, eles tentam criar uma ligação. E principalmente conviver com forças conflitantes nessa comunidade. Apesar de ser dirigido por um norte-americano, Pacificado é uma produção inteiramente brasileira. A história é ambientada no final dos Jogos Olímpicos, quando diversas comunidades do Rio passaram por um processo de pacificação. Por ter morado na comunidade por muitos anos, o diretor sabia exatamente que tipo de mensagem e imagem ele queria passar. E claro, também colaborou muito que todo mundo que trabalhou nesse filme também mora no Morro dos Prazeres, que é onde a história se passa. O ponto central dessa história são as complexas relações que existem em uma comunidade, além de mostrar como o ambiente pode limitar e condicionar as escolhas das pessoas. Pacificado foi escolhido a melhor ficção brasileira pelo público. A mostra também me deu a oportunidade de assistir Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração Dizer Parou. Dirigido por Bárbara Paz, o filme acompanha os últimos anos da vida do diretor, com comentários do próprio sobre a sua vida, a sua carreira e a sua ideia de pós e pré-morte. Babenco basicamente conversa sobre si mesmo e todos os seus medos e os seus temores, além de falar sobre as suas principais memórias profissionais e pessoais. Eu amo como esse documentário soube intercalar lindamente a história de vida do diretor e as suas histórias no cinema, nos mostrando como ele claramente queria ser imortalizado pelos seus trabalhos, e ele conseguiu. Outro documentário que eu adorei foi Amazing Grace, o material especial do disco homônimo de Aretha Franklin que ficou 50 anos engavetado. O documentário mostra como foram as gravações do disco em 2 dias. Isso em uma pequena igreja de Los Angeles, junto com o coro da igreja, o reverendo e o público, que são os fiéis. A Warner contratou o diretor Sidney Pollack para fazer a gravação desse especial, mas isso nunca foi pro ar porque teve problemas técnicos. Eles não conseguiam sincronizar a imagem com o som. Como eu escrevi na minha resenha do Judão, Amazing Grace é uma união perfeita entre fé e showbiz. Porque tem uma das maiores cantoras da história voltando às suas origens gospel. E também, claro, tem o louvor, porque as pessoas estão ali para rezar. Elas estão mais ali para rezar no primeiro do que no segundo dia, porque no segundo dia todo mundo sabia que ela estava lá. Eu tô longe de ser uma pessoa religiosa, mas eu fiquei muito emocionada com esse documentário, porque a Aretha Franklin era uma força da natureza. Outro documentário incrível é o dinamarquês Fotógrafo de Guerra. O filme acompanha Jane Grarup, e eu tenho certeza que eu falei o nome dele errado, porque ele é dinamarquês. Desculpa. Um fotojornalista que cobriu diversos dos nossos principais conflitos recentes das últimas pelo menos 2 décadas. Quando a sua ex-esposa fica gravemente doente e com pouquíssimas chances de recuperação,
ele se vê como o único responsável pelos seus filhos. Precisando equilibrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional, ele precisa encontrar uma forma de se reaproximar dos seus filhos, já que ele passou anos entre indas e vindas. Fotógrafo de Guerra é um filme sobre a perda, seja por um motivo horroroso como a guerra ou por uma perda de algum ente querido. Esse é um documentário muito triste por mostrar que a humanidade claramente fracassou em diversos momentos da sua história. Tipo hoje mesmo, por exemplo. Mas também por vermos filhos perdendo a sua mãe de forma tão prematura. Esse é um filme muito bonito que me fez caçar o nome do cara e procurar as fotos dele, e eu te falo, são fotos bem pesadas, mas também muito bonitas. E eu também fui aquela pessoa que fui lá no Instagram do cara falar que viu o filme dele e que adorei. Ele curtiu meu comentário. O último documentário dessa lista é Memory, As Origens de Alien, que é um documentário que me deixou muito feliz porque a mostra trouxe pra cá. Escrito e dirigido pelo documentarista Alexandre ou Philippe, esse filme fala sobre os primórdios do Alien. Os primórdios da história que se tornaria o Alien. Principalmente explorando a mente curiosa do roteirista Dan O'Bannon. Sendo um clássico, Alien e o Oitavo Passageiro já foi muito explorado durante esses 40 anos que a história saiu. Mas esse documentário revela uma história bastante ampliada dessa origem. E também uma quantidade considerável de materiais que curiosamente nunca foram mostrados. Então tem notas originais da história que começou em um roteiro de 29 páginas escrito pelo roteirista. Que assim, era um roteiro incompleto e só tinha até uma cena específica. Que é essa cena que você tá pensando. Mas o documentário também mostra storyboards que foram rejeitados e o trabalho de Didier, que é o cara que fez o visual do Alien. Pra você que gosta de cinema, Memory, As Origens de Alien é um filme muito gostoso de assistir. Principalmente porque ele não explica como as decisões foram tomadas, mas por que elas foram tomadas, que é muito mais interessante. Se você é um fã de Alien, fica a dica porque esse filme é muito legal. Saindo dos documentários, O Farol foi um daqueles filmes que eu demorei pra sentar pra escrever sobre ele porque eu não sabia o que escrever. Eu não sabia como explicar por que eu tinha gostado tanto dele. Esse é um filme hipnótico e alucinatório sobre dois guardiões de um farol que ficam sozinhos em um farol, no meio do nada, em 1890. Tipo, do nada. Choveu, ninguém pode buscar mais. À medida em que o tempo piora, eles ficam presos nessa ilha sem previsão de resgate, e aí a situação entre eles começa a ficar mais complicada. Essa história parece muito simples, mas isso foi de propósito. Dirigido por Robert Eggers, que é um dos meus diretores favoritos da sua geração, sério. Ele e o Ari Aster estão na minha lista aqui, ó, aqui em cima. O roteiro escrito por ele e seu irmão Max é bem simples de propósito, porque ele tem muitas camadas para você estudar, então eles não enrolam, não colocam muita coisa na narrativa para você não ficar confuso quando você assiste. Enquanto as tensões aumentam, os protagonistas lidam com situações que podem ser alucinação, porque eles estão isolados, ou podem ser manifestações sobrenaturais. Eu tô dizendo pode porque, na verdade, você nunca sabe realmente. Aqui é ótimo. O mais impressionante de O Farol é que você não confia em absolutamente nada do que você está vendo, porque você acompanha essa história por um narrador que não é muito confiável. Na verdade, ele não é nada confiável. Mas o charme do filme é esse. Nunca você saber realmente se isso é uma fantasia ou se isso é um terror psicológico, que é basicamente causado por alucinação e superstições. Lembre-se, eles são pessoas que estão no mar e convivem com marinheiros, então tem muita superstição. E se você nunca viu A Bruxa, veja A Bruxa. Essa é a dica. O meu último filme é Dois Papas, um filme original Netflix que foi dirigido pelo Fernando Meirelles. Entre ficção e realidade, esse filme nos mostra como poderia ter sido o encontro entre o Papa Bento XVI e o Jorge Bergoglio, que se você não sabe quem é ele é o Papa Francisco. Antes dele ser o Papa Francisco. Meirelles fez um filme surpreendentemente divertido, espirituoso e até um tanto satírico sobre essa briga verbal entre essas duas visões da igreja. Uma igreja que é mais conservadora e uma que é um pouco mais progressista. Então eles estão constantemente discutindo sobre o papado, sobre a igreja, sobre a Bíblia. Eles discutem muito. Muito mesmo. Mas é uma delícia assistir. Longe de ser um filme evangelizador, Dois Papas é uma constante briga entre duas visões filosóficas diferentes. E essas duas pessoas precisam encontrar um caminho comum pelo bem da igreja e dos seus fiéis, segundo, claro, a visão deles. O roteiro de Anthony McCarthy é bastante humano e é muito inspirador, já que nesse momento a gente está vivendo em uma sociedade que é bastante intolerante. A dica que eu te dou é tentar ver este filme no cinema, porque a Netflix vai exibir em alguns cinemas pelo país.
Mas se você não conseguir, veja na Netflix mesmo que o filme vale a pena. Agora me conta qual desses filmes você mais gostaria de ver ou de ter visto, ou você vai arrumar um jeito de ver. Curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e continue no canal vendo nos vídeos aqui do lado. Um beijo, tchau! Aí aqui no canal eu tenho um vídeo onde indico 4 filmes do diretor Guillermo del Toro e eu também falo um pouco sobre o seu cinema. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você ver.